Oi pessoal, aqui é o Giovanni, plantonista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 2 da lista de circunferência do professor Rodolfo. Esse exercício ele dá a equação de lambda, que é uma circunferência de centro C, e a equação de R, que é uma reta com essa equação geral. E diz que essas duas figuras, né, a circunferência e a reta, se cruzam nos pontos P e Q, sendo que o centro da circunferência é C. Daí ele pergunta a área desse triângulo formado por P, C e Q. O que a gente pode primeiro perceber é encontrar o centro da circunferência. Esse centro a gente consegue na prática aqui, se você pensar no completamento de quadrados para colocar a circunferência na forma reduzida, lembra que você precisa pensar que esse termo que não tem ninguém ao quadrado, só tem um número vezes uma da variável sem tal ao quadrado, quando a gente pensa lá no completamento de quadrados, vai ser menos 2 vezes x vezes o número. Esse número é uma das coordenadas. Então, se eu olhar em x, é a coordenada x do eixo do centro. E se eu olhar para y, é a coordenada y do centro. Então, no caso aqui, seria menos 2 vezes x vezes 2. Então, o x do centro é 2. Aqui seria menos 2 vezes y vezes 5, então o y do centro é 5. Agora, para a gente olhar em relação ao cruzamento da reta e da circunferência, um jeito prático é a gente isolar uma das letras de R, por exemplo, y igual a 11 menos x, e substituir na equação da circunferência, porque agora vou ter uma equação só em função de x. Organiza, a gente vai encontrar uma equação quadrática e, portanto, vai encontrar dois valores de x, já que uma reta ela pode cruzar ou não cruzar nenhuma vez, ou cruzar em um único ponto, que seria o ponto de tangência, ou cruzar dois, e como ele diz que cruzam dois, então os dois x que a gente encontra já vão ser direto o x de um ponto e o x do outro ponto. Então aqui no caso, resolvendo essa equação, a gente encontrou x igual a 2, x igual a 6. Eu chamei isso primeiro de x do P e segundo x do Q. Se você inverter os nomes não faz diferença, né? Até porque aqui ele não tem um nome muito próprio, o triângulo formado vai ter a mesma área. Agora que eu tenho as coordenadas respectivas do x, de cada um dos pontos, eu volto na relação que eu tinha da reta, que é mais prática, e substituo o x para encontrar os respectivos y, e agora eu tenho as coordenadas dos três pontos. Aqui, ou eu posso resolver a área pela determinante, metade, vezes o módulo do determinante, ou eu percebo que dois dos pontos têm o mesmo x. Então, a base vai ser essa altura, porque eles têm o mesmo x, então é só a variação do y. E a altura, se isso é base, a altura é o comprimento do x de um até o x do outro ponto que estaria mais para cá, que seria o x do Q. Dessa forma, então, de 9 para 5, essa variação aqui, a gente tem a base, e de 6 para 2 a gente tem a altura do triângulo. Então, a base 9 menos 5, a altura 6 menos 2, e portanto a área vai ser 8 unidades de área. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!